Vamos à palavra de Deus, irmãos? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Quantos acharam podem dizer amém? Eu vou ler na Nova Versão Internacional, eu não sei qual é a versão que está ali, não sei qual é a sua versão, mas eu vou ler na NVI. A palavra de Deus diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amém, meus irmãos? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é a verdade que liberta. A Tua palavra é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Traga-nos, ó Deus, a revelação da Tua palavra nessa tarde, para cada um de nós. Queremos muito ouvir a Tua voz. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. O sangue de Jesus tem poder. Tem ou não tem, minha gente? Quem já falou isso alguma vez? O sangue de Jesus tem poder. É o tema da palavra hoje. O tema dessa pregação é o sangue de Jesus tem poder. E nos garante a vitória, não é verdade? Vamos falar 3 vezes: o sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, 1, 2, 3 e... o sangue de Jesus tem poder. De novo, o sangue de Jesus tem poder. Terceiro, o sangue de Jesus tem poder. Amém? Eu não sei em quais circunstâncias você já bradou essa confissão, porque isso aqui é muito mais do que uma frase. Isso é uma confissão de fé. E no mundo espiritual eu creio que há um poder muito grande quando nós liberamos esta confissão. O sangue de Jesus tem poder, irmãos, e quando nós falamos do sangue de Jesus, na verdade, o sangue de Cristo, ele percorre toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis capítulo 3, 21, quando o Senhor prepara ali a roupa de um animal, mata um animal para cobrir a nudez do homem por conta do pecado, ali o sangue já foi derramado. No Antigo Testamento, o sangue de Jesus, ele é prefigurado através do sangue de bodes, ovelhas, cabritos, porque a palavra diz: a alma que pecar, esta morrerá, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então o Senhor já estabeleceu isso. Por quê? Porque no Novo Testamento, o sangue do Cordeiro, ele é personalizado na pessoa de Cristo Jesus. Porque o João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então nós, no Novo Testamento, recebemos o sangue de Jesus, que perdoa os nossos pecados, que livra a nossa alma do inferno e que nos comprou de volta para Deus. O apóstolo Pedro vai dizer aqui nesse texto que nós lemos, que nós fomos comprados não com ouro e nem com prata. O ouro e a prata é o metal mais precioso que existe. Mas o apóstolo Pedro está dizendo que nós não fomos comprados por coisas perecíveis como prata e o ouro, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus é mais precioso do que qualquer prata e do que qualquer ouro dessa terra. Isso significa que você tem muito valor. Deus nos comprou de volta para Ele com o seu próprio sangue. Isso é muito forte, a revelação do sangue de Jesus. E aqui diz que é o precioso sangue de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Mas o apóstolo Pedro ainda vai além. Ele diz aqui que nós fomos redimidos. O que é ser redimido? Versículo 18 diz que nós fomos redimidos. Diga redimido. Redimido significa nós fomos resgatados. Diga: eu fui resgatado. Nós estávamos na mão de um sequestrador chamado Diabo, o príncipe desse mundo, o império das trevas. Estávamos lá, mas ele nos transportou, nos resgatou, nos libertou. Então ele nos redimiu com o seu sangue. E nessa velha vida, a Bíblia diz que nós vivíamos uma vida vazia. A Bíblia diz que nós fomos redimidos da nossa vida vazia. Porque a vida sem Deus é uma vida vazia. A Bíblia diz: Ele nos redimiu de uma maneira vazia de viver. Ele diz que essa vida vazia foi transmitida
por seus antepassados, ou seja, passa de pai para filho. Um pai que não conhece a Deus, um pai que não serve a Jesus, ele vai transmitir para os seus filhos essa vida vazia. É verdade ou não é, meus irmãos? Quantas pessoas não conhecem o Evangelho já adultas, porque não tiveram pai e mãe que ensinasse o Evangelho desde pequenos para os seus filhos, porque foi passando de pai para filho, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. A nossa vida hoje não é mais vazia, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, fomos comprados, resgatados, nossos pecados estão perdoados, nossas almas estão livres do inferno, e nós estamos aqui para glorificar ao Senhor Jesus, amém? E há aqui alguns benefícios do sangue de Jesus. Quando nós falamos do sangue de Jesus, nós lembramos do perdão dos pecados. Sim, o sangue de Jesus, 1 João capítulo 1, versículo 7, que nos purifica de todo pecado. Mas existem alguns benefícios que o sangue de Jesus pode nos proporcionar. Eu quero que você saia daqui com a revelação dessa palavra hoje. Nós vemos aqui na palavra de Deus, nos evangelhos, alguns lugares que o sangue de Jesus foi derramado. Quando nós vemos a história de Jesus, nós vemos aqui alguns lugares específicos que ele derramou o seu sangue. E cada lugar que o Senhor Jesus derramou o seu sangue, ele nos redimiu, ele nos resgatou em alguma área da nossa vida. Amém? Por isso que eu quero falar nessa noite, o sangue de Jesus tem poder. Tem poder para nos resgatar da velha vida vazia que nós vivíamos. Tem poder para nos redimir. Eu creio que a partir de hoje, quando você falar o sangue, ok, Lucas capítulo 22, versículo 40. Esse é o primeiro lugar que o Senhor Jesus ama o seu sangue. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 40. A palavra de Deus diz assim: chegando ao lugar escolhido, chegando ao lugar, lhes disse, não é? Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos, o que ele fazia? Orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O primeiro lugar que o Senhor Jesus derramou o seu sangue por mim e por você foi no Getsemane. Foi no jardim do Getsemane, também chamado de Monte das Oliveiras. O Getsemane era um lugar onde se prensava azeitonas. Ali tinha uma prensa pública que as pessoas vão azeitonas para lá, para pisar e amassar aquelas azeitonas e produzir o azeite. Foi ali que o nosso Senhor Jesus foi prensado, espremido. E ele faz uma oração, porque ali ele estava prestes a ir para a cruz. Ele havia acabado de fazer a ceia com os discípulos. E depois da ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras orar. E ele começa a clamar a Deus, angustiado. E ele fala: Pai, eu sei que a cruz está próxima, eu sei que o meu destino está próximo, mas Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Se for necessário uma outra forma de salvar as pessoas e cumprir a sua vontade, passa de mim esse cálice. Ele estava agoniado. Em Mateus capítulo 26 diz que a sua alma estava profundamente triste até a morte, mas ele diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas ele fez aquela oração com muita agonia, a ponto de que ele suou sangue. Os seus vasos periféricos, sanguíneos, se dilataram e ele suou sangue. Porque dentro dele havia um conflito de vontade. Essa vontade da carne de querer de não fazer a vontade de Deus. Então o sangue de Jesus naquele momento, presta atenção, estava nos redimindo da nossa rebelião, estava nos resgatando da nossa desobediência. Por que as pessoas hoje vivem uma vida vazia?
Porque elas vivem uma vida desobediente à vontade de Deus. Por que as pessoas vivem uma vida vazia? Porque elas mesmas se consideram o próprio Deus, elas querem fazer a própria vontade, elas querem fazer os próprios desejos, e nada nesse mundo preenche esse vazio, e a vida vai ficando cada vez mais vazia. Mas quem entende a vontade de Deus, quem se coloca à disposição da vontade de Deus, quem fala, Senhor, faça em mim a tua vontade, encontra o verdadeiro sentido da vida, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Quantas pessoas estão vivendo um sacrifício na sua vida, estão sacrificando família, sacrificando saúde, sacrificando projetos pessoais, porque não querem fazer a vontade de Deus? Então eu quero dizer para você, toda vez que você se encontrar numa situação de desobedecer a Deus, você clama pelo sangue de Jesus e fala, sangue de Jesus tem poder, eu vou fazer a vontade de Deus. Essa é a primeira situação que você vai lembrar. Amém? Quer ver outra aplicação dessa palavra? Por conta dessa rebelião que nós herdamos de Adão, nós simplesmente não desobedecemos a Deus, ou temos essa tendência de desobedecer a Deus, mas temos também uma tendência de desobedecer às autoridades que Deus estabeleceu. Quando um filho, por exemplo, desobedece o pai, ele está desobedecendo o pai e a mãe, ele está desobedecendo a uma autoridade estabelecida por Deus. Então, filho, eu quero dizer uma coisa para você, quando o diabo soprar na sua mente para você desobedecer seu pai e sua mãe, clama pelo sangue de Jesus, fala em voz alta, o sangue de Jesus tem poder, eu não vou desobedecer meu pai e minha mãe. Há caminhos que parecem bons, mas no final é destruição e morte. Quando você estiver na sua empresa e você for tentado a desonrar seu patrão, a desobedecer seu patrão, a desonrar o lugar que Deus abriu a porta para você, porque já tem pessoas ali desonrando, porque já tem pessoas ali desobedecendo, já tem pessoas ali que estão ali até usurpando o recurso da empresa, você clama pelo sangue de Jesus e fala, o sangue de Jesus tem poder, isso não é para a minha vida, eu sou filho de Deus, Deus me colocou nesse lugar e eu não vou desonrar esse lugar. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Quando você estiver na sua igreja, com a sua liderança, com o seu pastor, com um líder, que seja normal, em relacionamentos de liderança, nem sempre vamos falar às vezes a mesma língua, vamos nos aborrecer, vamos às vezes nos contrariar, e é nesse momento que o diabo vem para colocar setas na mente da gente, para falar, sai daí, abre mesmo, racha mesmo, divide mesmo. Nessa hora você vai falar, o sangue de Jesus tem poder, porque eu tenho a natureza de Cristo na minha vida. Então o sangue de Jesus, ele nos redime da nossa rebelião. Ele nos resgata dessa vã maneira de viver desobedientemente. Quando o diabo tentar você a desobedecer os princípios da palavra de Deus, o que você vai falar? O que você vai falar, meu irmão? O sangue de Jesus tem poder. Quando você estiver lá fora e ninguém estiver olhando para você e o diabo te tentar a quebrar os princípios da palavra, você vai clamar o sangue de Jesus. Segundo lugar que o Senhor Jesus derramou o seu sangue foi, olha o que diz Mateus capítulo 27, vamos à palavra de Deus? Mateus capítulo 27, primeiro foi no jardim do Getsemane. Segundo, Mateus 27 diz assim, então Pilatos lhes soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Então veja, Jesus agora está preso. Pilatos, havia mandado prender, soltou Barrabás e prendeu Jesus. Jesus agora estava indo para ser crucificado. Mas antes de ser crucificado, ele foi açoitado. O que é açoite? Chicote, não é? E o açoite da época eram cordas de pano com pedaços de ossos nas pontas, a ponto de tocar na pele de um ser humano e agarrar, grudar. Então a Bíblia diz que nosso Senhor Jesus, ele sangrou, ele derramou o seu sangue enquanto ele estava sendo açoitado. De acordo com a tradição judaica, o Senhor Jesus, ele recebeu 39 chicotadas. Você já deve lembrar do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Ali foi o segundo lugar que ele derramou o seu sangue, onde ele recebeu 39 chicotadas.
onde ele jorrou o seu precioso sangue. Agora, por que 39? Por que 39? Em Deuteronômio diz também que quem fosse chicoteado, açoitado, também deveria receber 39 mais uma, ou quarentena. O apóstolo Paulo diz que ele recebeu 5 quarentenas de chicotadas, só para você ter uma ideia. E o Senhor Jesus recebeu uma quarentena, 39 mais uma, mas o que a tradição mais considera são 39. Por que 39? Porque naquela época havia uma crença de que todas as doenças catalogadas, principais doenças, eram 39. E as outras doenças eram consequências dessas 39 doenças. Entende o que eu estou dizendo? O que significa isso para mim e para você? Significa que quando Cristo estava sendo açoitado, chicoteado por aquelas esferas de osso, ele estava levando sobre si as nossas enfermidades. O corpo dele sofreu, doeu, ele sentiu no corpo. Todas as enfermidades que nós temos é no corpo também. O nosso corpo, quando está debaixo de uma enfermidade, uma doença, ele fica totalmente frágil, debilitado, sim ou não? Por isso que Jesus, ele foi moído no seu próprio corpo, porque significa que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Por isso que Isaías capítulo 53, versículo 5 diz assim: mas ele foi... Isaías 53, 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, 1 Pedro 2, 24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça de Deus, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Significa que quando você estiver lutando com uma enfermidade, quando você for ao médico e o médico te der um diagnóstico, quando cura e redenção das nossas enfermidades. Nós não dizemos que crente não fica doente. Não, crente fica doente, sim. Nós podemos ficar doentes, sim. Mas nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Nós não podemos aceitar viver debaixo, dessa opressão de enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra diz: se tem alguém entre vós doentes, chama os presbíteros, unge com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Porque a oração da fé é a oração da fé em Cristo Jesus. Ele é o médico dos médicos, ele é o remédio. Ele curou o paralítico, curou o cego, ressuscitou os mortos, e ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele está aqui nessa noite, e se você tocar nas vestes de Jesus, clamar pelo sangue dele, você vai ser curado em nome de Jesus. O problema é que muitas vezes nós aceitamos a dor, aceitamos a enfermidade e não confessamos a palavra. Quem está compreendendo, meus irmãos? Aceitamos facilmente as coisas, mas a partir de hoje, você vai clamar o sangue de Jesus. Amém? Então, segundo lugar, nas costas, açoites, né? Terceiro lugar, Mateus 27, 29, vamos ver a palavra de Deus, Mateus 27, 29, ainda na sequência do texto que nós lemos anteriormente, Mateus 27, 29, teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Veja, depois que o Senhor Jesus recebeu 39 açoites, agora colocaram ele num lugar, pegaram uma coroa de espinhos, olha que coisa, colocaram na sua cabeça. E na sua mão direita pegaram um caniço. Olha, colocaram na mão dele, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam dizendo: salve, rei dos judeus. Olha que escárnio que fizeram com o nosso Senhor. Aqueles soldados romanos escarnecendo do Salvador. Você não é o rei dos judeus? Então toma aqui a sua coroa. Cravaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Você não é o rei dos judeus? Toma o teu cetro. Deram um caniço, um pedaço de cano, de vara para ele. Ainda colocaram em outro evangelho, eles colocaram uma túnica vermelha nele. Ainda ficaram escarnecendo dele.
Ó Senhor, nosso Rei, não é? Que coisa terrível. Por isso que a palavra fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você se assenta na roda daqueles que escarnecem de Jesus, que não creem em Jesus, está sentado na roda dos escarnecedores. Está no mesmo lugar daqueles que zombaram de Jesus. E quantas pessoas zombam de Jesus, meus irmãos? Nós vimos há poucos anos atrás as pessoas na televisão fazendo coisas horríveis. Horríveis, com a cruz, com a Bíblia, Jesus se travestindo, colocando Jesus, você não é o nosso Salvador? Eu preciso dar detalhes ou vocês lembram, ou a memória é curta a ponto de não lembrar do que aconteceu? Isso aconteceu, isso é escárnio. Da mesma forma que escarneceram de Jesus. Mas até falar nisso aqui hoje é perigoso, porque podem pensar que eu estou falando de política. Estou falando de política. Eu estou falando do nosso Salvador. E eu não vou compactuar com ninguém que escarnece do meu Salvador, que escarnece porque foi Jesus que morreu na cruz por mim. Não foi essa pessoa que morreu por mim, foi Jesus que morreu por mim. Foi Ele que derramou o sangue dele para me salvar, para perdoar dos meus pecados. E eu não me envergonho de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Mas é o sangue dele que foi derramado por mim naquela cruz. E o que significa a coroa de espinhos? O espinho era um espinho de madeira de acácia, que era mais ou menos 2,5 centímetros. O espinho, ele só passou a existir na terra depois do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 17, a palavra diz: E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por causa de ti, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Antes do pecado, Adão e Eva desfrutavam livremente de tudo que tinha na terra. Mas depois do pecado, a terra começou a produzir espinhos. Agora Adão tinha que lavrar a terra e se espetar nos espinhos. Alguém já viu uma árvore com muitos espinhos? Eu vi uma árvore recentemente, mas era toda de espinhos. Eu não sei que árvore é essa. Mas é toda de espinhos, desde o caule até os galhos. Você coloca o dedo ali, é muito espinho. Eu não sei, alguém sabe o nome dessa árvore? Eu até tirei foto, é muito espinho. E eu pensei na hora, essa árvore não tinha espinhos antes do pecado. Ela só passou a ter espinhos por causa do pecado. E esse espinho está associado a quê, diz a Bíblia? Do suor do teu rosto comerás. Olha só, do suor, trabalho difícil, não é? Ou seja, hoje no mundo, quanta pobreza e quanta miséria, por conta da corrupção, por conta da ganância do homem, por conta do pecado. Então, quando o Senhor Jesus, presta atenção, Ele sangra na sua cabeça e aquele sangue cai na terra, Ele está nos resgatando, nos redimindo da miséria e da pobreza. Ele está nos resgatando da maldição que foi lançada sobre a terra por conta do pecado. Por isso, crente, cristão, que crê em Jesus, não pode fazer voto de pobreza. Botar anel no dedo e falar, a partir de hoje eu vou ser pobre, vou viver debaixo de pobreza, vou ser humilde. Não, você não tem que viver assim, porque isso aí não glorifica a Deus. Entende o que eu estou dizendo? Ele nos resgatou da maldição, da pobreza e da miséria. O que significa? Quando você se vê numa situação de escassez, de querer fazer algo e não puder por conta de recursos, ou você se vê até mesmo numa condição de pobreza ou de miséria, o que você vai falar? O sangue de Jesus tem poder. Eu não aceito isso na minha vida. Amém? Então, quando você se vê numa situação de escassez,
não está aparecendo cliente, não está vendendo produto, o dinheiro não está entrando, e o diabo está ali no seu ouvido falando, você agora vai perder carro, vai ter que vender, vai ter que fazer isso. Você vai falar, diabo, o sangue de Jesus tem poder, eu não aceito isso na minha vida. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, diz o Senhor. Porque Ele nos resgatou da miséria. Aquele que o Senhor Jesus se fez pobre, para que nele nós fôssemos ricos. Ou seja, Ele pegou a nossa pobreza e nos deu a sua riqueza. Então você pode declarar, eu sou próspero em nome de Jesus. Eu sou abençoado em nome de Jesus. Eu vou dar dignidade para minha família em nome de Jesus. Eu vou fazer boas compras para minha casa em nome de Jesus. Meu filho vai comer o melhor do mercado. Minha filha vai comer o melhor do mercado. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Vamos pagar as contas. Vamos ser abençoados. O Senhor é a nossa provisão. Porque eu não estou debaixo da maldição, do pecado, da miséria, da pobreza. Eu sou abençoado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quarto lugar que o Senhor Jesus sangrou e derramou o seu sangue, quando arrancaram as suas barbas. Sabia que arrancaram as barbas de Jesus? Muita gente não sabe disso. Não sabia não, né? Vai saber agora. Isaías capítulo 50, versículo 6. Olha o que diz Isaías capítulo 50, versículo 6. Isaías capítulo 50, versículo 6. Por favor, rapidamente. Ofereci minhas costas àqueles que me... Está falando de Jesus, certo? Dos açoites. E o meu rosto, àqueles que arrancavam... O que está escrito ali, irmão? A minha barba. O judeu usava barba grande na época. A barba para o judeu era considerado honra e glória para o homem. Assim como a mulher, não cortava os seus cabelos, porque a glória da mulher é o cabelo, a glória do homem eram suas barbas. Então, um judeu, quando perdia suas barbas, ou quando alguém arrancava as suas barbas, aquilo era uma atitude, era um sinal de humilhação. Era um sinal de vergonha. Não escondia a face da zombaria e dos cuspes. Então o Senhor Jesus ali, enquanto estava sendo açoitado, colocando coroas de espinhos na cabeça dele, arrancaram as barbas dele. Isso fala de vergonha. O rei Davi, uma vez, quando soube da morte de um rei, separou os seus soldados e do pai de um rei, eu estou resumindo a história, ele mandou os seus soldados até o pai daquele rei, para dar as condolências e ali dar os sentimentos. O rei pensou, o pai daquele rei pensou que eles eram espiões. Sabe o que eles mandaram fazer com ele? Raspar a metade da barba deles. Davi, quando soube disso, falou, vocês fiquem em determinado lugar até a barba de vocês crescerem, porque isso é vergonha para a gente. Só para vocês entenderem como que a barba era algo muito respeitado na época. Mas o Jesus, o nosso Senhor, sangrou, derramou o seu sangue no nosso lugar, para que hoje nós não precisássemos ser envergonhados. Por isso que a palavra diz em Isaías capítulo 61, versículo 6, em lugar da vossa vergonha, Isaías 61, versículo 7, em lugar da vossa vergonha tereis o que, meus irmãos? Dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. O sangue de Jesus nos liberta da vergonha e da humilhação. Sabe o que eu quero dizer para você? É muito ruim quando nós somos expostos, humilhados e muitas vezes ficamos envergonhados. Talvez lá no seu trabalho, na sua casa, em algum lugar estão querendo envergonhar você, humilhar você. Mas nessa hora o que você vai falar? O sangue de Jesus tem poder. Está entendendo o que eu estou dizendo? Vão falar mal de você, vão querer acusar você, vão querer humilhar você, vão querer envergonhar você. E o diabo nessa hora vai se levantar com palavras na sua mente, está vendo? É isso aí que você é, e vai querer confundir a sua mente. Mas nessa hora você vai clamar o sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Quinto lugar. Então, só para recapitular, qual foi o primeiro lugar que o Senhor Jesus derramou o seu sangue? No Getsêmani.
Ali ele estava nos redimindo de quê? Da nossa rebelião, da nossa rebeldia. O segundo lugar foi nas suas costas. Ali ele estava nos redimindo das nossas enfermidades. O terceiro lugar, na cabeça. Ele estava nos redimindo da miséria e da pobreza. O quarto lugar foi na barba. Ali ele estava nos redimindo das nossas vergonhas. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Você vê como é forte quando nós falamos o sangue de Jesus tem poder? Qual outro lugar que o Senhor Jesus derramou o seu sangue? Aqui é fácil. Quando colocaram as mãos dele no madeiro. Colocaram as mãos de Jesus de um lado, as mãos de Jesus do outro, e ali cravaram um cravo enorme que atravessou a sua mão e atravessou a sua e atravessou a madeira. E o que significa isso, irmãos? Significa que, por que as mãos de Jesus foram crucificadas e perfuradas? Aquelas mesmas mãos que curaram enfermos, que expulsou demônios, aquelas mesmas mãos que multiplicou o pão, aquelas mesmas mãos que só fez o bem. Jesus pecou? Jesus errou? Uma vez um amigo disse para mim, pastor, até Jesus errou, por que eu não posso errar? Eu falei, onde que está escrito isso? Qual Bíblia que você leu isso? Até Jesus cometeu seus erros. Eu falei, não, meu Jesus não cometeu erro, não. Mas você errou. E errou feio. Nós erramos com as nossas mãos, sim ou não? Nós pecamos com as mãos. Nós cometemos erros com as mãos. E quando alguém erra, e quando alguém peca, o primeiro sentimento que vem é o quê? Culpa e condenação. Culpa e condenação. Pessoas ficam sem dormir, angustiadas, não se perdoam pelo que fizeram, outros não as perdoam pelo que elas fizeram, porque depois do erro e do pecado, vem a culpa e a condenação. Mas por que o Senhor Jesus cravou as mãos deles na cruz por mim e por você? Para remover a culpa, para remover a condenação do diabo. Por isso que a palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. 1 João capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qual pecado você cometeu? Qual erro você cometeu? Você vai dizer o quê? O sangue de Jesus tem poder. Quando o diabo te acusar, quando o diabo te condenar, dizendo que para você não tem mais jeito, você pecou, você falou que não devia, você agiu como não devia, não adianta orar, Deus não está ouvindo a sua oração não está passando do teto, você vai falar o que para o diabo? O sangue de Jesus tem poder e me perdoa de todo pecado. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Maravilhoso demais isso. Olha como é que o sangue de Jesus tem poder. Outro lugar que Jesus foi crucificado e derramou sangue nos seus pés. Lembra da cruz? Ele colocou os seus pés ali. E um paraprego enorme, né? Vazou o seu primeiro pé, o seu segundo pé e cravou no madeiro. Por quê? Que os pés de Jesus também sangraram. Por que os pés de Jesus também derramaram o seu sangue? Para nos ensinar algo aqui. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse para Adão e Eva o seguinte, olha, dominai sobre a terra. Onde você pisar a planta do seu pé é seu. Você vai dominar sobre tudo. Não sobre as pessoas, mas sobre a terra, sobre os animais. Tem gente que quer dominar sobre as pessoas, não é isso. É dominar sobre as circunstâncias. Então você, onde você pisar, é seu. Mas depois do pecado, o que aconteceu? A terra é que passou a dominar o homem. A terra é que passou a pisar no homem por conta do pecado. Por exemplo, a pessoa que é viciada em álcool. O álcool vem da onde? Da cana. A cana vem da onde? Da terra. Uma pessoa que é viciada em drogas, cocaína, maconha, vem da onde? Da natureza. Que vem da onde? Da terra. A pessoa que é gananciosa, viciada em dinheiro, viciada em riqueza, em possuir as coisas, vem do ouro, da prata, que vem da onde?
da terra. Então hoje as pessoas são dominadas pelas coisas da terra, dominadas pelos vícios, dominadas por esse mundo. Por isso que a Bíblia fala que Ele nos resgatou da nossa vida vazia, porque a vida vazia era cheia dessas coisas do mundo, de vícios. Mas o Senhor Jesus, quando sangrou nos seus pés, Ele estava dizendo o seguinte: eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu te resgato dessa vida subserviente ao pecado e aos vícios, e agora você vai dominar sobre aquilo que te domina. Então, quando você estiver sofrendo uma tentação de algum vício desse mundo, o que você vai dizer? O sangue de Jesus tem poder. Quando alguém quiser te levar para o pecado, para você voltar a fazer as coisas da velha vida, vão beber, vão encher a cara, vão fazer, vão acontecer, o que você vai dizer? O sangue de Jesus tem poder. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é livre aqui no Senhor Jesus? Você é liberto, você é livre. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso. O sangue de Jesus tem poder. Isso é muito forte, minha gente. Olha quantas situações agora você pode clamar pelo sangue de Jesus. Esse vício pode ser vício de qualquer coisa, qualquer tipo de algo que queira te dominar. Você pode clamar o sangue de Jesus. Último lugar, porque tem que ser completo. Amém? Até agora eu falei de quantos lugares? 6. Quem lembra? Primeiro, Getsemane, quando ele suou sangue. Segundo, quem lembra? Açoites nas costas, 39 chibatadas. Terceiro, foi aonde? Na cabeça ou na barba? Só para saber se está prestando atenção. Na cabeça, para nos resgatar da miséria. Quarto foi aonde? Barba, da vergonha. Quinto foi aonde? Nas mãos, só para saber se você está prestando atenção. Nas mãos. Sexto foi aonde? Nos pés. Mas tem um sétimo lugar que ele derramou o sangue. Interessante é que não é 8, nem 9, nem 10, é 7. Não é 3, nem 4, é 7. Sabe por que 7? 7 é o número da perfeição. 7 é algo completo. Deus criou a terra em 6 dias, no 7º ele descansou. Por isso que a cada 7 dias começa uma nova semana. Então significa que o sangue de Jesus tem poder para redimir toda a nossa vida. O sangue de Jesus tem poder para fazer uma obra completa na nossa vida. E qual foi o sétimo lugar que Jesus derramou o sangue? João capítulo 19, versículo 34. João 19, 34. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. E saiu o que, meus irmãos? Sangue e água. Ali foi o golpe fatal. Um soldado pega uma lança e espeta ao lado de Jesus e perfura. Por quê? Ali ele estava atingindo o coração de Jesus. E no momento que ele perfura com a lança, e perfura o coração de Jesus, a Bíblia diz que sai água. A própria ciência já explica isso. Quando o coração explode, é a água que sai, que é liberada também. Então aquilo foi um golpe terrível. Mas por que Jesus teve que ser atingido no coração? Por que não foi no pulmão? Por que não foi no fígado? Por que não foi no baço? Por que não foi no... Porque foi no coração. Porque no coração é que estão os nossos sentimentos e as nossas emoções. É no coração que guardamos nossos traumas. É no coração que guardamos o ódio, que guardamos a mágoa, que guardamos o rancor. É no coração que guardamos as traições, as decepções, as frustrações da vida. E quando o Senhor Jesus ali sangra no coração, Ele está querendo dizer o seguinte para mim e para você: essa rejeição que você hoje está sentindo, eu também senti. Essa decepção que você está sentindo, eu também senti. Essa traição que você está sentindo, eu também senti. Mas eu derramei meu sangue para você não ser escravo desses sentimentos. Eu derramei meu sangue para você não ser escravo da ira, do ódio, da mágoa, do rancor. Eu derramei meu sangue para você, para te libertar desse cárcere emocional.
Você não precisa mais viver desconfiado de tudo e de todos. Você não precisa viver mais com relacionamentos ruins, com complexos na sua vida, com nenhum sentimento de rejeição. O Senhor Jesus foi, perseguido no seu nascimento, porque os pais de Jesus tiveram que fugir com ele para o Egito porque queriam matá-lo. No seu ministério ele foi desacreditado pelos seus irmãos quando ele estava na fase adulta. No ápice do seu ministério ele foi caluniado pelas pessoas, ele foi traído, negado, abandonado. Mas quando ele derrama o seu sangue, é para nos libertar de tudo isso. Não deixe esse sentimento dominar o seu coração. Você é livre. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é livre.